Oi, gente! Olha aí, estamos novamente juntos para uma nova aula. Então vamos se ligar que a gente precisa prestar atenção. E hoje eu quero dar os parabéns, parabéns às pessoas surdas. Esse mês é comemorado o seu dia. Então vem com a gente, se liga aí, aprende, testa, experimenta e viva o Dia do Surdo. Então vamos lá para a nossa aula. Olha só, eu vou lembrar um pouquinho o conteúdo da aula anterior, da nossa aula anterior, que foi ponto. Então, o ponto é o primeiro recurso visual, que a gente vai aprender nas aulas de arte, né? Semana passada eu falei dos pontos, e aí a gente aprendeu os tipos de pontos, e hoje a gente vai ver que os pontos, quando eles se juntam, eles são mais fortes. Se eles são mais fortes, eles vão formar uma linha. Então, olha só. Se eu junto um pontinho com outro pontinho, com outro pontinho, bem coladinho, eu vou ter uma linha como resultado. Professor, e para que serve a linha? Para aula de arte? Serve sim. A linha é o segundo recurso visual. Esse recurso visual com os pontos, ele vai nos ajudar a fazer os trabalhos que a gente chama de trabalhos visuais, tá bom? E para isso a gente precisa conhecer, né, a nossa amiguinha nova, que é a linha. Olha só, quando a gente estuda matemática, a gente vai aprender que essa linha, traçadinha assim, ela é uma reta. E aí vocês vão aprender lá em matemática, tá? Ela é representada por um Rzinho minúsculo. E a reta, ó, ela é infinita, ela não tem fim. Se eu começar a escrever aqui, ó, fazer a linha, ó, eu vou embora e volto e a linha não acaba, tá bom? Por isso que existe na matemática a semirreta. Olha a semirreta. Ela tem um pontinho que ela começa e ela, ó, é infinita no outro sentido. E aí, se eu começo a desenhar e eu não entendo que ela não tem fim, eu também não vou parar. Então, com o que a gente trabalha na arte, professora? A gente trabalha com uma coisa chamada segmento de reta. O que é um segmento de reta? Ele tem um começo e ele tem um fim. E esse ponto que inicia e o ponto que termina, entre eles eu tenho a linha. Então, a linha hoje é o nosso segundo recurso visual. Será que eu consigo fazer um trabalho legal só com linhas? Vamos ver, né? Vamos entender que é o segundo recurso visual, eu posso já usar junto com o primeiro, que é o ponto. Mas dá uma olhadinha nesse trabalho aí. Ó, vou contar aqui até 5 na minha cabeça e vocês vão só observar esse trabalho aí. Olha só, o que será que eles usaram para fazer esse trabalho? Será que ficou legal? Será que meu olho fica aí meio confuso quando eu olho? Será que tem uma parte que se aprofunda, outra parte que fica mais claro? Lembra o que eu falei, a linha é um recurso visual. Então, para fazer um trabalho artístico e visual, olha só que legal, só estou usando um tipo de linha, a linha reta. Imagina quando a gente misturar tudo, vai ser fantástico. Então, já já eu falo sobre esse tipo de linha para a gente conversar. Então, vamos ver aí os tipos de linhas. Tipos de linhas. Lembra que eu vou usar o segmento de reta, só um pedacinho, na arte vai se transformar em linha. Se essa linha, eu pego um barbante e solto ele no chão, será que ele vai ficar retinho? Acho que não. Então, quando eu tenho um ponto de partida e mudo o meu ponto de chegada, vou passar por vários pontos, eu tenho outro tipo de linha. Se eu mudo novamente, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, terminou. Então, olha só, mudei os meus pontos até eu chegar no final. Fazendo isso, eu vou ter vários tipos de linhas, tá? Então, a gente vai começar ali, ó, com a linha reta. Depois, a gente vai ter a linha ondulada. Nós vamos ter a linha quebrada. E aí nós vamos ter mais, certo?
Hoje, em particular, a gente vai fazer um trabalho apenas com essa primeira linha aqui, ó, linha reta. Então, enquanto eu estou passando aqui o slide, pega aí um papel. Pode ser um papel ofício, pode ser um caderno, pode ser uma folha. Pega aí, porque o nosso trabalho hoje vai ser com a linha reta. Então, dá uma olhadinha aí na linha reta que nós temos. Olha só, quem tiver régua, pode usar régua, tá? Quem não tiver régua, tiver um pedacinho de madeira, pode usar. Pode usar a capa do caderno também para fazer uma linha reta, tá bom? Então, vamos conhecer as linhas retas, os seus tipos. Então, nós temos aí 3 tipos de linhas. Linha vertical. Professora, como é que eu vou decorar que é uma linha vertical? Pensa num prédio. O prédio sempre sobe. Então, quando a gente pensa no prédio, a gente pensa na linha vertical, certo? Vamos para a linha horizontal. Vamos deixar aí a linha inclinada que está aí no meio. Já já a gente fala sobre ela. A gente pode até pensar num prédio caindo. Não é uma coisa muito legal não, mas pode sim. Então, quando falar na linha vertical, já sabe, pensa no prédio. Tá lá retinha. Quando a gente pensa na linha horizontal, a gente vai pensar na hora do nosso sono. Quando a gente está deitado, a gente está em linha horizontal. E aí, a linha inclinada vai estar entre a vertical e a horizontal. Certo? Então, vamos lá. Pega aí o caderno e começa. Vamos traçar uma linha reta vertical. Tracei uma linha reta vertical, tá? Pode ser um pouquinho grossa, pode ser um pouquinho fina, pode ser tracejada, pode ser pontilhada, que a gente vai conhecer também já já. Quando eu traço outra linha reta, ó, vertical, eu traço outra linha reta vertical, olha quantas linhas eu vou ter, 3. Quando eu tenho várias linhas, uma ao lado da outra, eu tenho linhas paralelas. Ó, linhas paralelas. Não precisa colocar o nome não, mas coloca a linha aí no seu papel, porque você vai ficar lembrando. Lembra, ó, tenho 3 prédios. Então, sempre que eu tiver mais de 2 linhas, uma ao lado da outra, eu tenho uma linha, tenho linhas paralelas, certo? E elas podem ser verticais, elas podem ser horizontais, continuam sendo paralelas, uma ao lado da outra. Então, linhas paralelas, horizontais. Lembra quando você dorme, que você fica deitado? Linha horizontal. E também nós vamos ter as linhas paralelas inclinadas, deitadas, né? O prédio lá. E aí eu vou voltar para aquele trabalho, certo? Para vocês darem uma olhadinha e identificarem agora. Olha só. Aí nesse trabalho eu só usei linhas paralelas horizontais e verticais. E olha que trabalho eu consegui fazer. Tá? Então, nas artes visuais, quando a gente fala de recursos visuais, esses recursos são utilizados justamente para a nossa criação, gente. E é tão fácil. Vocês sabiam que vocês podem desenhar até na areia? Pega lá um palito ou mesmo o dedo. Se você traçar, tira uma fotografia, você fez um trabalho com linhas. Você pode pegar varetinhas de madeira de árvores que caíram, colocar, entrelaçar. Você vai ter um trabalho com linhas. E você também pode pegar o caderno. Lembra que teu caderno já tem as linhas horizontais? Então, traça em cima delas, coloca as verticais e aí sim você vai ter um trabalho com um recurso visual só, que são as linhas. Imagina se você junta com os pontos. Aí a gente vai estudar o resultado da mistura das linhas entre si, que vão ter como resultado as formas. Mas isso é outro assunto, tá bom? Então, vamos lá. Nossas linhas retas, olha só, elas podem ser finas, elas podem ser preenchidas ou cheias, elas podem ter traços e pontos ao mesmo tempo, ela pode ser uma linha pontilhada. Sabe quando a gente estava aprendendo lá a fazer a letrinha e a professora colocava os pontinhos para a gente cobrir? As linhas pontilhadas, as linhas tracejadas, que a gente vê sempre no trânsito, gente. Esse mês também é o mês do trânsito, vamos se ligar, cuidado ao atravessar a rua. Pensa,
olha, chama alguém adulto para te ajudar, né, para que não aconteça nenhum acidente. Então a linha tracejada, ela mostra muito bem essa questão do trânsito. Ou linhas paralelas onde a gente vai encontrar na faixa de pedestre. Então olha como o recurso visual é importante. Apaga as linhas aí do trânsito, o que é que vai ser? Vai ser um caos. Então, para não apagar, a gente aprender, vamos pensar e vamos produzir. E aí, será que as linhas elas passaram a existir agora? Foi a professora Messia que inventou? Não, 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 não. As linhas elas já existem, ó, desde que o mundo é mundo. Lembram das pinturas nas paredes das cavernas? Quando surge a humanidade? Então lá já tinha as linhas. Os homens pré-históricos sujavam o dedinho lá na lama ou no sangue dos animais que eles se alimentavam, passavam nas paredes. E aí, como resultado, a gente tinha um desenho com linhas. Não é diferente na cultura indígena. Olha só, eu trouxe uma representação indígena porque a gente entende que na formação do nosso povo, do povo brasileiro, o primeiro grupo que existiu e que existe aqui no Brasil foram os indígenas. Então, olha só, o Brasil há quantos anos foi descoberto e os indígenas já faziam isso aí. Eles já usavam linhas, já usavam preenchimento, linhas finas, linhas retas, linhas paralelas, pontos. Então, tá aí. Nós temos um grafismo indígena, que vocês podem dar uma olhadinha. Um segundo grafismo. E para a gente concluir, para nós observarmos, nós vamos ter uma coisa chamada pintura corporal. É um grafismo que é utilizado no corpo, é um desenho. E ele utilizou apenas linhas, e apenas linhas retas. Conversa aí com teu professor, mostra a ele o trabalho que você fez com as linhas retas horizontais, com as linhas retas verticais e com as linhas retas inclinadas. Então, olha só, na tua tela aí, tem um indígena com a pintura corporal e nessa pintura corporal, ó, usando 3 linhas retas, eu vou ter como resultado um triângulo. Então, a gente vai entender numa próxima aula que quando a gente utiliza as linhas, junta todas, nós vamos ter as formas. E depois das formas, a gente vai conseguir fazer vários desenhos. Então, não esquece, atividade de casa, trabalho com linhas retas horizontais, verticais e inclinadas. Uma boa semana para vocês, até a próxima aula.